Shalom! Olá, meus queridos. Você que assiste esse vídeo, eu sou Eric Carvalho, bacharel em Teologia. Você que está inscrito no nosso canal teológico Querigma, eu saúdo você. Seja você cristão, seja você ateu, independente da fé que você venha a professar. Nós vamos estar falando hoje um pouquinho sobre a natureza divina de Jesus. Sim, esse Jesus que inspirou toda a humanidade. Nós sabemos hoje que as principais religiões, as maiores religiões existentes hoje no mundo, tanto o judaísmo, o cristianismo, o islamismo, se espelham em Jesus, se espelham na Bíblia Sagrada. Muitos dos textos saídos do Corão, livro dos muçulmanos, tiraram trechos que eram ditos nas suras pelo anjo Gabriel, um personagem descrito na Bíblia Sagrada, no livro Deuterocanônico. Você vai entender isso um pouquinho mais à frente. Além do judaísmo, que crê na Torá, que é o Antigo Testamento, de Gênesis até Malaquias é considerada a Torá. O Pentateuco é considerado os 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números, Deuteronômios. Pois bem, vamos falar sobre a natureza de Jesus. Jesus era Deus? Jesus era filho de Deus? Ou Jesus era só, como diz Maomé, um homem cheio do Espírito Santo de Deus? Pois bem, o Evangelho de João, ele diz, capítulo 1, no verso 1: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Bem, do versículo 1 até o versículo 5, por si só, se não precisasse de hermenêutica, já está falando aqui que no princípio era o Verbo. E ele estava com Deus, e era Deus. Esse Evangelho de João, ele é claro. Aqui ele diz por si só. Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele, aliás, por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Jesus, quando diz: eu sou a luz do mundo, aquele que crê em mim jamais andará em trevas. O que eu quero falar com vocês? Embora a gente creia nesse texto, há muita divergência sobre a natureza divina de Jesus. Existiam aqueles nos povos antigos, antes do concílio de Niceia, também chamado concílio de Trento, que houve no ano 325 depois de Cristo, que havia um homem chamado Ário. E esse homem chamado Ário, ele combatia a natureza divina de Jesus. Para ele, Jesus não era Deus. Ário não conseguia acreditar que Jesus era Deus. Ele dizia que Jesus era no máximo um profeta inspirado por Deus, um homem cheio do Espírito Santo. E alguns ainda afirmam que Jesus tinha um corpo fantasmagórico, que todo aquele sofrimento que ele tinha não era vicário. Quando você tira esse caráter vicário, esse caráter expiatório, esse caráter de sacrifício altruístico de Jesus, você nega toda a Bíblia. Porque se Jesus não fosse Deus, Jesus tivesse vindo num corpo e na hora do sofrimento, na hora das tentações, Jesus invocasse a parte divina que nele tinha, era muito fácil. Aí foi só um grande ilusionismo. Deus seria um grande ilusionista, como um David Blaine da vida. Mas não é assim que diz a Escritura. Porque a Bíblia também diz que Jesus sentiu fome, Jesus sentiu sede, Jesus ficou alegre. Assim, quando Jesus bebeu a água feita em vinho lá no casamento, na primeira milagre de Jesus, ele ficou alegre. Teve um momento que ele cirou, quando ele entrou no templo e chicoteou aqueles cambiadores que lá estavam vendendo sacrifício no templo, coisa que não agradava a Deus. Jesus chorou na morte de Lázaro, seu primo. A Bíblia diz que Jesus teve fome. Quando ele falou: tendes aí vós pão, tende aí vós peixe. Quando ele falou quando ele encontrou os discípulos, depois que ressuscitou, encontrou Tomé. Jesus se alegrou, Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus sentiu sede, Jesus se irou.
chamando os discípulos raça de víboras, até quando vos suportarei? Então, não há como negar que Jesus ele era homem. Não há como negar. Porque ele nasceu, foi uma criança, nasceu de uma mulher, se tornou homem, filho de um carpinteiro, José se tornou carpinteiro, tinha todas as necessidades de um homem. Comia, bebia, tinha suas necessidades fisiológicas, como todos nós temos, necessidades básicas, né? Ele era um homem. Agora, a grande incógnita que foi combatida no concílio de Nicéia, no ano 325 depois de Cristo, que deixou Ário boquiaberto. Por que Jesus perdoava pecados? Como que Jesus recebia adoração? Né? Como que Jesus se dizia, eu sou? Porque ele disse, quando vieram interrogar ele no livro de João, mas tu não viste Abraão? Tu não tem nem 70 anos e já viste Abraão? E ele disse, antes que Abraão existisse, eu sou. Uma vez os discípulos perguntaram para Jesus, mestre, mostra-nos o Pai que tanto falas, deixa-nos ver o Pai. E Jesus falou, Filipe, André, há tanto tempo eu estou convosco e vós ainda não me vistes. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Né? O livro de João é um livro maravilhoso. Ele ressalta Jesus como Deus. No livro de Marcos, ele ensina Jesus como servo. Tanto é que o símbolo do Evangelho de Marcos são os touros. O livro de Lucas ressalta a Jesus como a sua humanidade. Lucas era quem? Médico. Então Lucas conhecia melhor do que ninguém as necessidades do homem, as debilidades, né, as características de um homem. E Mateus. Mateus também eu gosto muito. Porque Mateus retrata Jesus como rei. Aquele rei que entrou. Tanto é que o Sermão da Montanha, que foi o sermão mais famoso de toda a Bíblia, de toda a história, é descrito no livro de Mateus. Né? Então, a gente pode entender. Agora, como é que a gente explica isso? Jesus ele era homem, Jesus ele era Deus. A gente percebeu isso, né? Porque ele disse àquele homem, perdoados estão os seus pecados. Só Deus pode perdoar. Ele disse que ele já existia antes de Abraão. Ele disse que ele era igual ao Pai, que é Deus. Filho de Deus, peixinho é, né? Filho de Deus. Em Apocalipse 1,18, Jesus também diz, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o que é, que era, que há de vir. Então, como é que a gente vai dirimir esse imbróglio? Jesus ele era homem e Jesus ele era Deus ao mesmo tempo? Mas Ário disse que era uma mentira. Bem, a doutrina de Ário foi combatida e Ário foi considerado herege. Inclusive foi expulso da igreja na época. Sabemos que Ário não estava com nada. Aquilo que Ário falou não tinha base teológica. A maioria dos judeus, dos teólogos eruditos na época, deram credibilidade de que Jesus era sim Deus. Era 100% homem e 100% Deus. É o que eu quero falar com você agora. O que é chamado de a união hipostática de Cristo, ou chamado de homeóstase, é algo transcendental. Isso é algo divino. Isso é algo maravilhoso. O que diz essa união hipostática? Homeóstase, homeo, está ligado a homem. Óstase está ligado à espiritualidade. É um outro termo grego dado para espírito. Então, pela união hipostática de Cristo, ele era tanto homem como Deus. Mas o que distinguia ele dos demais? Por que Jesus ele era Deus? Porque ele foi gerado pelo Espírito Santo. A Maria ela não conhecia varão. Então o Espírito Santo gerou dentro dele. A semente veio de Deus. E por que essa semente ela tinha que ser de Deus? Porque em Romanos 3:33 diz que todos pecaram, destituídos estão da graça de Deus. Não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que compreenda, não há ninguém que faça o bem. Toda a raça humana está imprestável. Então, para Jesus oferecer um sacrifício vivo, um sacrifício puro, um sacrifício perfeito, sem mancha, ele não podia ter nenhum pecado. E Adão, pelo traducionismo, quem conhece a teologia vai saber, pecou. E por um pecado por um homem, entrou o pecado no mundo. Contaminou toda a raça. Então, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, descrito lá em Gênesis, né, quando
Ele falou, olha, quando Eva pecou e disse, da semente da mulher virá um que pisará a cabeça da serpente, ela lhe ferirá o calcanhar, e tu lhe ferirás a cabeça, né? Ele veio sim da mulher. Olha como é que a profecia é perfeita. Ele veio de Maria, porque ele precisava ser humano. Mas a linhagem santa, sem pecado, veio através de Deus. Então, o que era? Qual o poder que Jesus tinha quando Jesus curava um paralítico, quando Jesus ressuscitava um morto, quando Jesus andava sobre as águas, quando Jesus multiplicava os pães e peixes, fazia tantos prodígios. Nossa, só pode ser Deus. Olha, gente, Elias também fez isso. Grandes profetas, grandes homens de Deus também fizeram isso. Josué orou e o sol parou, né, por um dia e meio praticamente. Moisés levantou o cajado, abriu o mar. Jesus andou sobre o mar. Elias orou, disse, e caiu fogo do céu e consumiu todos os 450 profetas de Baal. Né? Grandes milagres, como Eliseu fez, quando os ossos de Eliseu caíram numa tumba, ressuscitaram um corpo. Então, qual que é a grande diferença? Mas então, o que tem? Que Jesus ele era um homem cheio do Espírito Santo. O milagre que Jesus fazia, as obras, era pelo Espírito Santo. E ele disse, coisas maiores que eu fiz, vocês vão fazer. Né? Por exemplo, a sombra de Jesus nunca curou ninguém. Curou ninguém. A sombra de Pedro curou um homem. Né? E nós vemos tantos milagres, tantos e tantos milagres, que então Jesus, ele era cheio do Espírito Santo, assim como os profetas eram. Mas a diferença é que a sua essência, ela era divina. E mais uma prova de que Jesus era Deus. Porque ele disse assim, ninguém tira a minha vida de mim. Eu vou lá dou, e eu tenho poder de torná-la a dar. E quando Jesus morreu, logo ele ofereceu, disse, Abba, Pai, está consumado. Fez o sacrifício foi perfeito, puro. A morte não pôde levar Jesus e arrastá-lo pelo Hades. Porque ali ela viu, opa, esse é Deus. Esse é o Filho de Deus. Ele não tinha pecado. Ele não morreu na iniquidade. Ele não morreu com mancha. E veja como é que a Escritura é fidedigna. Alguns teólogos eu ouvi falar uma vez que diz que Jesus morreu primeiro porque Jesus odiava a morte. E que se os outros morressem do lado dele, Jesus tinha que ressuscitar. Eu penso assim, mas muita gente morreu naquela época e nem todo mundo Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou, salvo engano, 3 pessoas. Lázaro, a filha de Jairo e o filho da viúva de Naim. Um monte de gente morreu. Né? Então, eu acredito que, por que Jesus morreu antes? Tinha o costume na época, para evitar que o condenado sofresse, morresse agonizando, o soldado ia lá e quebrava o joelho dele. E quebrando o joelho dele, o corpo ia se pender para frente. O pulmão não ia aguentar e ele ia morrer asfixiado ali, em poucos segundos. E Jesus, sabendo disso, Jesus tinha que entregar o Espírito às 3 horas da tarde, que era a hora que o Espírito, que o segundo cordeiro era oferecido no templo. E às 10 horas da manhã era a hora que o cordeiro era levado no templo para ser sacrificado. Porém, Jesus sabia que os soldados tinham o costume de ir também e quebrar o joelho. Né? E o que a Escritura diz lá no Salmo? Nenhum dos seus ossos foi quebrado. Para que se cumprisse a Escritura. E se os seus ossos foram quebrados, o cordeiro, no Velho Testamento, não podia ter mancha, não podia ter o osso quebrado, não podia ser doente, não podia ser manco. Manco, seja com a perna amputada, com a perna quebrada. Então, Jesus sabia que o sacrifício tinha que ser perfeito como um cordeiro. Então, se o seu joelho fosse quebrado ali, a profecia talvez teria ido por água abaixo, porque ele ofereceria um sacrifício de um cordeiro, mas esse cordeiro estava manco, esse cordeiro estava quebrado. Então, a Escritura ela é perfeita, ela é fidedigna até nisso. Por isso Jesus ressuscitou o 3º dia, foi até o seio de Abraão e levou os salvos que lá estavam, que guardaram a promessa. Porque naquela época não tinha distinção. Todos ficavam no Hades, ficavam no seio de Abraão. O que distinguia entre eles era um grande abismo, em que os que criam no Senhor ficavam de um lado, ficavam em descanso, e os outros ficavam atormentados. Jesus inaugurou o paraíso e logo lançou aqueles que não criam na promessa no Hades. Então, nós precisamos entender isso. Jesus é Deus, 100% homem e 100% Deus. Não deixe o diabo
te enganar. Muitas seitas por aí dizem que Jesus era um Deus, não era Deus. Mas Jesus sim, ele é Deus. Porque toda a escritura é divinamente inspirada, segundo Timóteo diz isso, e nós precisamos crer. E toda a escritura diz, não há, ela é inequívoca, ela é inerrante em afirmar que Jesus era Deus. Porque ele era filho de Deus. Ele disse, quem vê o Pai, a mim me vê. Eu sou Deus Todo-Poderoso. Jesus recebia adoração. Quando aquele homem prostrava sobre ele e adorava. Só Deus pode ser digno de ser adorado. Jesus perdoava pecados. Jesus deu a sua vida e ele mesmo tirou. Se ele fosse um homem, ele ia ser levado assim como Moisés foi sepultado no Monte Nebo, né? Ou Elias foi arrebatado, mas o próprio Jesus tomou a sua vida. Então, vamos crer nele. Creia que Jesus te ama, que Jesus salva e que Jesus é Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu ao mundo o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Então, um forte abraço. Curta o vídeo, compartilhe. Vamos ensinar um pouco da palavra de Deus para os nossos irmãos que tantos precisam. E entenda isso. Qualquer dúvida, poste no comentário. Jesus de Nazaré, ele é o Deus vivo, o Deus único que morreu pelos nossos pecados. E também era homem, a união hipostática de Cristo. Forte abraço, gente. Fique com Deus.